E chegou a hora de falarmos um pouco sobre as complexidades do mundo contemporâneo. Esse é o tema do livro Complementariedade, que será lançado no próximo dia 20, às 19h30, no Shopping Vitória. Nossa entrevista especial dessa semana é com o gerente de comunicação e responsabilidade social, Sidenberg Rodrigues, que lança o livro dia 20 de agosto no Shopping Vitória, o livro Complementariedade. Sidenberg, inicialmente é um prazer tê-lo em nosso programa. O porquê desse nome? Complementaridade se deve a várias formas, vários motivos. Um deles, eu me baseei no princípio da física, o princípio da complementaridade, que trabalha a natureza dual da matéria, né? Que ela pode se comportar como onda e energia, o abstrato e o concreto, até porque eu vou falar da dimensão espiritual e também da material no livro. Então começa por isso, mas também complementaridade porque as pessoas se complementam, as instituições se complementam, os recursos se complementam, então a gente tem um show de complementaridade na própria forma relacional da gente ser na rede social. Então essa complementaridade ao longo do livro ela vai sendo mostrada em diversos ângulos, mas basicamente são esses os principais. Eu fiquei muito feliz pela recuperação de Sidenberg. O Sidenberg ficou 10 dias acamado, né? Sim. E durante essa reclusão necessária, você escreveu o livro. Contribuiu com alguma coisa com essa doença que de fato deixa a gente um pouco sensibilizado? Com certeza. Eu acho que o sofrimento sempre redime a gente, sempre nos remete a nós mesmos na reflexão de quão melhor estamos nos tornando e o que a gente tem de bom para observar na vida, que às vezes pela pressa da rotina e pela correria do dia a dia a gente não observa, né? Então o livro é uma reflexão. Eu acho que ele vem de um processo de sofrimento, mas ele é um processo que traz esperança, ele é um processo que aponta alternativas, é um processo até um pouco pretensioso em alguns aspectos, mas assim, um pretensioso pelo bem das pessoas, pelo bem do coletivo. Né? E o Sidenberg está falando aqui pra gente, estava contando antes da entrevista que os animais têm uma certa atração com você. Eu estou vendo aqui durante a entrevista, né, é difícil, né? Que de fato é. Conta um pouquinho, Sidenberg, como é que começou essa sensibilidade na sua vida? Então, eu tenho também uma visibilidade extra, eu sempre estou falando agora nos programas mais abertamente da dimensão espiritual, né, de ver o invisível. Eu tenho sempre isso. Eu tive um problema de saúde na vista, de uma visão, que me bloqueou de 7 a 14 anos. Nos primeiros anos, inclusive, praticamente eu não enxergava. Tive muita dificuldade para estudar por causa disso. Eu acho que desenvolvi muito raciocínio espacial, por isso a escultura, eu acho, vem daí, a música, o auditivo. E essa questão das aves, principalmente os pássaros, né, que é o mais comum, né? Eu tenho uma certa sintonia, eu acho, com eles, e eu acredito que eles tragam algum tipo de mensagem que eu ainda não consegui descobrir o que é. Mas é interessante que assim, eu estou muito bem, de repente vem um pousa, né, e vai e vem, e não fala muita coisa, mas eu acredito que haja uma harmonia de mim para com a natureza. Acho que a minha admiração por isso, estar num lugar como esse aqui, por exemplo, me faz muito bem. E essa conexão com a natureza me faz os membros da natureza virem a mim. Eles têm alguma mensagem para passar que ainda você não decifrou, mas com certeza vai decifrar, né? Com certeza. Sidenberg estava me falando que já deu, né, palestras para público evangélico, para público católico. Como é que fica a espiritualidade nessa questão? Então, excelente pergunta sua, porque eu estou percebendo, até por isso que você falou, né? Essa semana mesmo eu falei para um público evangélico e falei para um público católico, na segunda e na quarta. Eu vou falar em setembro para um público espírita, médicos espíritas. Eu acho que cada vez mais as religiões estão se dando conta dessa diferença de religiosidade e de espiritualidade. E o que uma religião vê com um tipo de metodologia ou de jargão, a outra vê com outro, mas é a mesma coisa, estamos falando de uma mesma realidade. Tem receptividade boa, então? Tem, e à medida que elas se tornam mais espirituais, as pessoas se tornam mais espirituais, menos religiosas, elas se desprendem para uma coisa chamada integração e complementaridade, porque eu encontro grupos, o que eu encontro mais em presídios, em asilos, em abrigos de voluntariado, vem de grupos religiosos, então eles têm uma parcela de contribuição muito grande de complementaridade com a sociedade e as pessoas não veem isso. Às vezes tem algumas pessoas, inclusive, taxativas contra religiões. Eu acho um absurdo isso. Porque a religião tem um papel fundamental na estabilidade da prática espiritual. E você tem alguma?
Na verdade, eu simpatizo com todas. Eu falei que eu gosto da música gospel, eu me identifico às vezes com o templo católico, eu acho bonito o templo, eu acho que aquilo me inspira. Eu gosto da visão integrativa espiritual, eu gosto da visão da integração com a natureza do budismo. Eu acho que todas têm a contribuir, né? A minha religião é Deus. Eu tenho um Deus, crença nele muito forte, sei que ele está dentro de mim e eu sei que é isso que eu queria te falar. Eu acho que é isso que faz com que as religiões me chamem, independente do meu credo, para estar lá. Eu acho que elas me veem como uma coisa assim, um conector, e esse conector que elas veem é a expressão de Deus em mim, porque eu acredito muito em Deus. Eu tenho isso muito forte em mim. Eu já assisti algumas palestras suas e você fala muito do consumismo exacerbado, falou da falta de fraternidade mundial. E você disse também que falta um autoconhecimento do ser humano, né? Uhum. Será que falta as pessoas praticarem mais um método epoquê, que você se distancia e olha? Será que está faltando isso? Está faltando, você foi na mosca. O que está acontecendo? As pessoas não estão vivendo um presente contínuo. Elas não estão num tempo de parar para reflexão. Alguns chamam de meditação, cada um chama de um jargão metodológico religioso ou de prática qualquer. O que está faltando? Quando você tira a cabeça do turbilhão e olha o turbilhão passar e se olha, inclusive, você tem chance de se colocar para você mesmo, se você está no caminho que você gostaria, se você é quem você gostaria, se está com quem gostaria, trabalhando no que queria. Ou seja, essa reflexão que faz as pessoas se perceberem, facilita o resgate da raiz emocional da responsabilidade, que é a compaixão, até para as pessoas terem a compaixão delas mesmas, com relação ao outro, com relação ao meio, que é essa questão do equilíbrio, e que leva as pessoas a consumir ou não, a conviver melhor ou não. Então, quanto melhor você estiver com você, melhor você vai estar com o outro, com o meio, e melhor você vai estar protegido contra todas as questões da totalidade que invade a individualidade. Né? Inclusive essa questão do bombardeio da mídia, as coisas negativas do dia a dia que a gente tem que viver, né? De um modo geral, a convivência. E no seu livro a gente vai poder discutir, ler sobre isso aí? Estou com a sensação que você leu o meu livro, Não, sem eu permitir. Eu vou ler com certeza, e toda a renda será destinada à FEC, né? Sim, então, o livro fala isso tudo que a gente estava falando aqui, né? Fala do capitalismo, fala do consumismo, fala do espiritual, fala do eu, fala da reflexão, do autoconhecimento. E realmente a FEC é uma entidade que eu enderecei a renda, né? Porque é uma entidade que tem se mostrado cada vez mais compassiva, acolhedora, com o paciente do câncer, né? Muito sério. É uma terapêutica tecnológica e química, mas também espiritual, né? Sensível. Então a FEC precisa do nosso carinho, precisa do nosso apoio, e eu acho que isso aí é uma devolutiva que eu estou dando aí para o espiritual da inspiração do livro, de volta para alguém que faz uma coisa muito bacana espiritualmente falando, que é a FEC. Sidenberg, eu ficaria aqui horas conversando com você. Agradeço novamente a presença em nosso programa e estaremos lá no coquetel de lançamento, com certeza, do seu livro. E eu acho que eu vou ser a primeira a ler e depois eu comento com você. Muito obrigado, Priscila. É um carinho muito grande que vocês têm comigo e com todas as causas que a gente abraça, que são sociais. E para mim também é um prazer muito grande conversar com você sempre, você sabe disso, né? Mas eu acho que você já leu o livro. Não, ainda não. Obrigado.